Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Vitor aqui na área para a gente continuar nosso conteúdo de física, tá? Continuando então nosso conteúdo de física, nós falamos na aula passada sobre as forças de interação elétrica, né? Como que uma carga elétrica interage com a outra à distância, tá bom? Então a gente tem que observar que elas interagem à distância, né, através da lei de Coulomb, da força elétrica. Sempre que uma atrai a outra também vai atrair. Sempre que uma repelir a outra também é repelida, para longe da outra, né? Mas a gente não explicou por que elas interagem à distância, tá bom? Então, na verdade, toda interação que elas têm é por conta de quem? Do campo elétrico, né? A gente sempre pode pensar o campo como uma região onde ocorre interação à distância, né? Então, por exemplo, ou podemos pensar assim, ó, um campo, né? O que é um campo? Um campo elétrico, um campo gravitacional, um campo de futebol? É uma região do espaço onde valem certas regras. Quando você está jogando futebol, o campo de futebol vale as regras do futebol. Quando você está no campo de vôlei, vale as regras do vôlei, né? E quando você está dentro de um campo de interação elétrica, um campo onde as cargas elétricas interagem, valem as regras de interação eletrostática do campo elétrico, né? Então, o campo elétrico é essa região no espaço, tá, criada ao redor das cargas, tá bom? Onde elas vão interagir, né? Uma região no espaço onde interagem cargas elétricas positivas e negativas, tá bom? Não há distinção aqui nesse caso, tá? Cargas elétricas, ponto. E como é que eu represento esse campo elétrico? Né? Existe uma representação bem simples. O campo elétrico, né, produzido por uma carga positiva, ele sempre vai apontar para fora dela, uma convenção que se adota para representar, tá? Então a gente vai ter as linhas de campo, tá bom? Representando toda a região ali por fora dela. E quando elas forem negativas, né? Agora as linhas elas são radiais, mas apontam para dentro dela, tá? Contrário da positiva, tá certo? Isso se elas estiverem o quê? Isoladas, né? Se essa aqui estiver totalmente isolada, vamos pensar, errado aqui, ó. Se ela tivesse, por exemplo, totalmente isolada, né, ou seja, onde eu não tivesse aqui se estivesse isolada, né, sem essa negativa, se ela estivesse sozinha, o campo elétrico dela seria assim, saindo de dentro para fora, tá? Agora, se elas estivessem juntas, por exemplo, né, um campo vai em direção à outra, uma une a outra, né? Então, como se fosse assim, ó. Uma linha sai na positiva e morre aonde? Na negativa, igual eu anotei para vocês ali em preto, né? Ó. Ela nasce na positiva e morre na negativa. E essa junção dos seus campos de interação ao redor delas é que faz com que elas interajam e produzam força elétrica, que elas sejam atraídas uma direção a outra ou repelidas, dependendo. Tá bom? Você vai perceber que quando essas linhas forem formadas, elas nunca vão se cruzar também. E como é que eu calculo, por exemplo, o campo elétrico aqui, ó, o valor dele aqui no meio, tá? Lembra que o campo elétrico aqui, ó, ele é uma grandeza vetorial, tá? Então ele tem módulo, direção e sentido. E o módulo do campo elétrico ele é dado por essa equação aqui, ó. K vezes módulo de Q dividido pela distância ao quadrado. Bem simples entender como trabalhar com essa fórmula, né? Ó. E é o campo elétrico, a intensidade do campo elétrico, a unidade aqui, ó, Newton por Coulomb, tá? É o K, constante eletrostática, mesma lá de Coulomb, lá atrás, vezes a carga elétrica Q, dividido pela distância entre a carga e o ponto onde se quer saber o campo. Então, por exemplo, suponhamos que eu tenho uma carga positiva aqui, ó, né, e eu queira saber qual é a intensidade do campo ao redor dela aqui, ó, nesse ponto A, por exemplo, aqui, ó. Tá? Então eu tenho uma certa distância entre a carga e o ponto, existe um meio entre as duas aqui, tá bom? E essa carga aqui tem um certo valor. Aí eu consigo determinar qual que é a intensidade do campo, se ele é forte ou se ele é fraco. Você vai perceber que quanto mais próximo a carga, mais forte o campo, e mais longe, mais fraco, né? Então aqui, ó, nessas duas questões eu quero mostrar para vocês justamente isso, tá? Como calcular o campo elétrico a partir daqueles parâmetros que eu te mostrei, tá? Lembrando aqui em cima, ó, que o Q ele é sempre em Coulomb, que é a carga elétrica. Esse D aqui, ó, sempre em metro, que é uma distância, tá? E o K sempre vai ser dado para você, tá bom?
Então vamos lá, nessas duas questões aqui, bem simples. Ó. A intensidade do campo elétrico num ponto situado a 3 milímetros, isso aqui é o que? Distância de uma carga elétrica pontiforme de 2,7 microcoulombs, isso aqui é o que? O Qzinho da fórmula. No vácuo, onde o K vale isso, vale quanto? Simples, ó. E é igual a K vezes módulo de Q dividido pela distância ao quadrado. Só vamos fazer uma ressalva nessa distância aqui, que ela tem que ser em metro, né? Então eu faço aqui 3 dividido por 1000, 0,003 metro. Agora tá assim, agora tá certo e tranquilo para a gente prosseguir, tá bom? Então vamos continuar aqui, ó. Vamos localizar aqui então, ó. Campo elétrico é igual a K 9 vezes 10 elevado a 9 vezes o Q? 2,7, tá? Esse prefixo micro aqui, ó, ele significa 10 a menos 6. Então, onde ele aparecer? Vezes 10 a menos 6 dividido por a distância. 0,003 ao quadrado, tá? Vamos fazer comigo aqui então, ó. 9 vezes 2,7 vai ser exatamente igual aqui, ó. 9 vezes 2,7, 24,3 vezes 10 elevado a 3, né? A 9 menos 6, 3, dividido por. Isso daqui ao quadrado é a mesma coisa que 3 vezes 10 a menos 6. Tá legal? Ou, desculpe, 9 vezes 10 elevado a menos 6. Tá? Então, aqui no final das contas, se você fizer isso aqui, vai ficar 2,7 vezes 10 elevado a 9 Newton por Coulomb. Tá? Então, aqui matou. Letra E é a resposta. Fechou? Essa segunda aqui é fácil também, ó. Uma carga elétrica pontiforme com valor 4 vezes 10 a menos 6 Coulomb, né? É colocada no ponto P no vácuo, fica sujeita a uma força de intensidade 1,2 Newton. O campo elétrico nesse ponto tem qual intensidade? Isso aqui, pessoal, é para você perceber que além daquela fórmula que a gente trabalhou ali, ó, existe essa, ó, campo elétrico igual a força elétrica dividido pela carga. Então, na verdade, aqui, ó, campo elétrico é a força, 1,2 Newton dividido pela carga. Tá? Então, o campo elétrico vai ser igual a 0,3 vezes 10 elevado a 6 Newton por Coulomb. Ou ainda, tá bom? 3 vezes 10 a quinta Newton por Coulomb. Então, a resposta certa aqui, ó, letra A. Fechou? Certinho, turma? Bom, é bem isso que eu queria mostrar para vocês hoje, é bem rapidinho, as 5 atividades estão em cima do que eu falei aqui, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, me chamem, procurem, estou à disposição, tá bom? Um abraço para vocês, uma boa semana, fique com Deus.